A maioria de nós viveu até o século XIX, até meados do século XIX, adeptos de religiões várias. Não vamos falar eles, não. Éramos nós. Tá certo? Éramos nós. E em todas as religiões há livros ou textos sagrados, cujo conteúdo não pode ser mudado. São Dogmas. Então, quando nós falamos que o Espiritismo é uma religião, nós temos que saber que tipo de religião nós estamos falando. Porque senão nós o colocamos sob esse caráter dogmático, e aí a ciência prova uma novidade e nós não aceitamos. Certo? Isso seria, assim, uma coisa muito explícita. Mas essa questão permeia uma série de coisas. Por exemplo, há espíritas que você diz assim: o espiritismo não é uma ciência experimental. E aí o companheiro diz: onde que Kardec falou isso? Se você souber, no Livro dos Médiuns, capítulo 2, item 31, ok. Mas se você não souber, eu só sei agora porque eu andei lendo isso recentemente. Mas se alguém me perguntasse de súbito, onde está escrito isso? Eu dizer, olha só, em algum lugar do Livro dos Médiuns. Numa discussão, eu já estava perdida, porque o oponente ia dizer: você nem sabe, está falando bobagem. E aí saímos dizendo assim: porque Kardec falou, porque Kardec falou, porque Kardec falou. Kardec não falou nada. Kardec anotou o que os espíritos falaram. A única coisa que Kardec falou são aquelas notas que a gente encontra, pouquíssimas, nos livros da codificação. O restante todo, não foi Kardec quem disse. Não foi. Foram os desencarnados que disseram. Então Kardec não falou nada. Só foi um instrumento. Só foi o instrumento. E aí tem o seguinte: o Livro dos Espíritos foi editado em 1857, cento e tantos anos atrás. Quando eu estava lá na França e li a primeira edição do Livro dos Espíritos, eu compreendi aquilo de uma forma. Hoje, cento e tantos anos depois, pleno século XXI, eu leio e compreendo de outra. As palavras são as mesmas, sempre serão as mesmas, mas o sentido que eu encontro nas palavras mudará, sempre mudará, porque eu estou mudando. Como que eu posso ser adepta de uma doutrina progressista e lançar sobre esta doutrina um olhar preconceituoso, um olhar cheio de ideias pré-concebidas? Isso é excludente. Ou a doutrina espírita é progressista, isso quer dizer que ela vai mudando junto com o progresso da humanidade, ou ela não é. E aí ela fica dogmática, porque à medida que eu evoluo e passo a compreender diferente, se eu tiver que ficar prisioneira de uma ideia concebida há cento e tantos anos atrás, eu vou chamar aquela ideia de dogmática. Ok, minha gente? Então, eu não posso aceitar qualquer coisa, nem qualquer livro, mas eu primeiro tenho que ler, primeiro eu tenho que ouvir, primeiro eu tenho que refletir, eu tenho que comparar para dizer: isto é bobagem ou legal, isto é uma ideia nova que vai levar a gente a algum lugar, certo? Então não é porque o livro é psicografado que ele é bom, porque quem é o autor do livro psicografado é um espírito que não ficou maravilhoso, que não ficou super, hiper inteligente só porque desencarnou. Ok? Então, se o espírito está psicografando um texto, dizendo uma bobagem, e o médium que está servindo de intermediário não tem critério para reconhecer que é bobagem, o livro é editado como sendo um livro espírita. E aí você vai ler de gente que tem isso. Você tem que ter critério. Agora, você não pode recusar. Também não pode recusar os livros de autores encarnados,
porque você só acha que é doutrina espírita aquilo que é fruto de psicografia. Percebe os exageros? Nós não podemos cair nesses exageros. Nossa doutrina exige de nós uma fé lógica e raciocinada. Então precisamos ter isso em mente. E está escrito aí, isso foi extraído de O Livro dos Médiuns. A doutrina espírita aceitará e se imporá todas as mudanças que o evoluir da humanidade tragam como sendo informações novas e verdadeiras. Tá? Não podemos olhar a doutrina espírita pelo espelho retrovisor. Ler Kardec é ótimo, é necessário, é imprescindível, mas ir além é necessário, é imprescindível, é muito bom. Certo? Vamos voltar então. Então ficou claro? Vou ler de novo o trecho. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Tranquilo? Passemos então para a página seguinte, o aspecto filosófico. Vamos ler o terceiro parágrafo. Falsíssima ideia formaria do Espiritismo em julgar que a sua força lhe vem da prática das manifestações. Chocante a frase, porque tem gente que acha que Espiritismo é só mediunidade. E se nós tirarmos a mediunidade da jogada, a doutrina não se altera em nada. Absolutamente em nada. A mediunidade é um fenômeno no qual encarnados e desencarnados têm se envolvido desde que o mundo é mundo. Foi um instrumento, mas não é a doutrina. Eu não sou médium. Ok, isso não tem nada a ver com a sua condição espírita. Aliás, tem um monte de médiuns que nem são espíritas, mesmo dentro das casas espíritas. Basta o cidadão não querer estudar, não querer compreender. Mas pode participar de uma coisa cultura? Numa casa bem conduzida, não. Numa casa bem conduzida, não. Então, por exemplo, aqui nos Cristófalos, você pode chegar atribuindo-se qualquer tipo de mediunidade. Ninguém vai dizer que é bom, que é ruim, nem que sim, nem que não. Você vai ser convidado a participar de reuniões públicas. Por quê? Porque o diretor doutrinário é chato? Não. À medida que a gente vai vindo a casa, essa casa tem toda uma direção espiritual. Essa e todas as casas. Então, à medida que a gente vai vindo com frequência, nós vamos interagindo com essa espiritualidade mentora da casa. E nessa interação, a gente vai mudando, inclusive, a frequência vibratória da gente. A gente se senta aqui, ouve a exposição do palestrante. Enquanto o palestrante fala, a gente pensa, bem ou mal, mas a gente pensa. E à medida que a gente está pensando, quando a gente está aqui na reunião pública, tem um monte de amigos espirituais buzinando no nosso ouvido, dizendo assim: aí, Vera, percebe isso? Dá uma cutucada assim, ó, percebe aquilo, bota uma dúvida: será que é isso mesmo? Então a gente vai entrando num processo de acoplamento com a casa e com os mentores espirituais desta casa. Nós vamos nos tornando da família, certo? A gente não discute as questões familiares com visitas. A mediunidade é uma questão pessoal da casa, não vai ser discutido com visita, só pode ser discutido com membros da família. Então você tem que primeiro se tornar membro da família. Então, quando as pessoas que estão encarregadas de gerenciar o trabalho percebem que você é um frequentador assíduo, ou seja, você aderiu à casa espírita, e aí você chega e diz assim: eu queria participar de um grupo de estudo. Aí você vai para o grupo de estudo, estudos mediúnicos, só para o estudo. Então, numa semana tem só estudo, você participa. Na outra semana tem estudo e prática mediúnica.
gente chega à casa espírita achando que mediunidade é aquela coisa maravilhosa que eu falei no início, aquele circo. Quando a gente fica para ver e descobre que não é nada disso, né, eu até, uma época que eu pensei assim, a gente devia filmar o trabalho mediúnico e de vez em quando passar na reunião pública, para desmistificar isso tudo. Então eu vou continuar contando para vocês, para aqueles que estejam aqui que não sejam médios. Então, quando você fica para assistir o trabalho, o médium está lá sentadinho, anota a sua mensagem, ou fala com o doutrinador, e você diz, então é assim. Quer dizer, você já vai percebendo como é e percebendo como não pode ser. Porque se algum companheiro extrapola, depois do trabalho todo, a gente faz uma avaliação. E aí o companheiro vai dizer, eu realmente não soube me controlar, eu me perdi. O dirigente doutrinário vai dizer, você sabe que não pode. Se for o caso, vai chamá-lo à parte para conversar. Então, dessa maneira, as coisas vão se fazendo dentro de um contexto de correção. Mas não é sempre assim que as coisas acontecem. E mesmo numa casa espírita, quando você tem muitos grupos mediúnicos, você vai encontrar variação dentro disso. Certo? Agora, o ideal é que as coisas se passem assim. Porque se nenhum espírito encarnado pode me dominar, nenhum desencarnado poderá fazê-lo. Isso é ponto pacífico. Então eu tenho que começar estabelecendo o seguinte: no processo mediúnico, eu sou eu, este corpo é meu, o espírito que anima esse corpo sou eu, e outro espírito só vai poder usar as aptidões desse corpo quando eu deixar. Então eu digo, o espírito me dominou, não pode. Mas aí tem que ter um controle muito grande. Que resulta do estudo. Quando você estuda, por isso que o estudo prévio é a condição sine qua non. O que determina que uma pessoa seja médium, que vocês médicos evoluídos podem saber se ele é Nada, a gente só sabe isso testando. O companheiro vem, ouve o estudo por algum período de tempo, e quando o dirigente daquele estudo doutrinário, mediúnico, acha que está na hora, ou o coloca na mesa. Então ele vai para a mesa mediúnica e vamos ver o que acontece. Poderá acontecer interação ou não. E é assim que a mediunidade, se existente, vai aparecer. Então vejam bem, mediunidade é uma coisa, doutrina espírita é outra. É disso que nós estamos falando e vocês estão vendo aí a afirmativa. Falsíssima ideia formaria do espiritismo que julgasse que sua força vem da prática de manifestações. A força não vem da prática, mas a fonte vem. A fonte inicial foi, mas a fonte inicial, nesse momento da doutrina, se a mediunidade deixasse de acontecer, não alteraria a doutrina em nada. Já está bem solidificada. Pode ser que no futuro essa mediunidade sirva para um novo influxo, mas isso pertence ao futuro. Ninguém cogita de interromper o trabalho mediúnico. Toda casa tem que ter o trabalho mediúnico, porque se nós não estivermos apostos e vier alguém para trazer uma inovação, não encontrará a porta aberta. Entendeu? Então o trabalho mediúnico é necessário. Além do que, é um trabalho que permite que desencarnados que estão confusos sobre sua condição de desencarnados possam ouvir explicações e se aquietar. A maior parte das reuniões mediúnicas se destina a isso. Não é para anotação de mensagens mirabolantes, não,